Olá, pessoal! Hoje vamos entender o código da solução para o problema Level Order Traversal of Binary Tree. O objetivo é percorrer a árvore binária em níveis e exibir os valores dos nós em ordem de nível. Primeiramente, vamos ler o enunciado. Solução: dois pontos. Traversal de ordem de nível de árvore binária. Dado o nó raiz de uma árvore binária, exiba os valores de seus nós enquanto realizam a traversal de ordem de nível. Imprima os valores de nó para todos os níveis, separados pelo caractere especificado dos pontos. Complexidade de tempo. A complexidade de tempo desta solução é linear, O grande de n, onde n é o número de nós, porque cada nó é visitado e impresso apenas uma vez. Complexidade de espaço. A complexidade de espaço dessa solução é linear, O grande de n, já que o algoritmo instancia filas que ocupam espaço de até teto de n dividido por 2 nós. Isso ocorre porque o tamanho máximo da fila ocorre no nível dos nós folha de uma árvore binária equilibrada. Já que o algoritmo instancia filas que ocupam espaço de até teto de n dividido por 2 nós. Isso ocorre porque o tamanho máximo da fila ocorre no nível dos nós folha de uma árvore binária equilibrada. Agora, nós vamos entender visualmente o algoritmo que resolve o problema. Lembrando que o objetivo é percorrer a árvore binária em níveis e exibir os valores dos nós em ordem de nível. Começamos com uma árvore cujos nós estão enumerados na ordem de nível, da esquerda para a direita. Temos também uma fila que será utilizada na execução do algoritmo. Guardaremos para fins didáticos a lista dos elementos que saíram da fila, para visualizarmos que eles são processados por ordem de nível. Em seguida, colocamos a raiz da árvore na fila. Agora, começamos um laço. Enquanto a fila não estiver vazia, vamos 1. Remover o elemento do começo da fila, obtendo o elemento. Então, obter os filhos do elemento obtido e adicionar os filhos do elemento obtido ao final da fila, repetindo então o processo. Vamos fazer a primeira iteração. Observe, tiramos o nó 1 e então colocamos na fila os filhos do nó 1, 2 e 3. Agora, quem está no começo da fila é o nó 2. Vamos para a segunda iteração. Nós vamos tirar o nó 3 da fila, então adicionando os nós 6 e 7 ao final da fila. Agora o nó 4 está no começo da fila. E a fila tem os elementos 4, 5, 6 e 7. Os elementos restantes são folhas da árvore e serão processados na ordem da fila. Desse modo, os elementos, na quarta iteração, o elemento 4 será processado. E, analogamente, o elemento 5 na quinta, o elemento 6 na sexta e o elemento 7 na sétima iteração. Observemos que o algoritmo cumpriu o objetivo proposto, pois os nós da árvore foram processados na ordem de nível. Isso é, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, na ordem previamente indexada. Agora começaremos a explicação do código linha a linha. Inicialmente, uma árvore binária é instanciada, utilizando como parâmetros a lista dos números 100, 50, 200, 25, 75 e 350. Após isso, o construtor cai na cláusula em que uma lista é providenciada. Nesse caso, sequencialmente nos elementos da lista serão processados utilizando o método insert da classe Binary Tree. Observamos que o método insert implementa a inserção no estilo de árvore binária de pesquisa.
Ou seja, nós estamos lidando com um algoritmo que utiliza uma árvore binária de... A característica central de um algoritmo como este, que utiliza uma árvore binária de pesquisa, é apresentada no método insert. Nesse tipo de árvore, para cada nó, os nós à esquerda são menores que o nó em questão, e os nós à direita são maiores. Isso vale para todos os nós na árvore. Isso será possível através do método de inserção utilizado. Nesse caso, vejamos ele em ação. Se não houver um nó raiz, ele é selecionado. Nos demais casos, é executado o seguinte. São utilizadas duas variáveis, uma chamada parent. A outra se chama temp pointer, ponteiro temporário. O parent é associado a none. O ponteiro temporário é associado à raiz. Agora começamos um laço. Enquanto o temp pointer tiver um valor verdadeiro, o pai se tornará o temp pointer. Então, a entrada naquela lista, no caso um inteiro representado por node data, será comparado com o valor do temp pointer. Lembrando que, por enquanto, ele é o parent, que nessa primeira iteração é o próprio self-root. Caso ele seja menor ou igual, ele irá para a esquerda. Perceba, nesse algoritmo, os elementos menores são sempre empurrados à esquerda. Caso contrário, ou seja, se ele for maior, ele irá para a direita. Isso se repetirá para as próximas iterações. Ou seja, esses elementos eles estão um menor que o outro, então está sempre caindo na cláusula da esquerda, eles estão indo para a esquerda. Agora um foi para a direita, ou seja, ele era maior. Agora o algoritmo aplicará a função que faz o subalgoritmo de Level Order Traversal às árvores que ele exemplificou, sendo uma árvore que nós acompanhamos a construção e outras três exemplos de caso de borda, sendo duas degeneradas e uma unitária. O algoritmo inicialmente instancia uma fila duplamente encadeada. Então, instancia um dummy node, que vai funcionar como um marcador de quando um dos níveis já acaba e então podemos prosseguir para o outro colocando algum separador. Então, são adicionados na fila o nó raiz e o nó dummy. Então, começamos a partir do laço. O nó no começo da fila é tirado da fila. Então, são feitas verificações se esse nó que foi removido tem nós filhos à direita ou à esquerda. Sendo achado primeiro o da esquerda, nesse caso, ele será adicionado à fila. Se for achado à direita, logo a seguir ele será colocado também na fila. Em um caso em que o nó dummy é encontrado, é feito um tratamento especial que tira o nó dummy, coloca um separador no resultado, então coloca o nó dummy de volta na fila. Isso é feito para cada uma das iterações, de modo que acontece exatamente o processo que havia sido descrito no começo do vídeo, com aquela animação. Finalmente, vamos refletir um pouco sobre por que tanta complexidade de tempo quanto de espaço desse algoritmo é de O grande de N. O tempo é O grande de N porque cada um dos nós é visitado e processado somente uma vez. Quanto ao espaço, o que ocorre é que o tamanho da fila que é necessária para processar o algoritmo é de até teto de N dividido por 2 espaços. Em outras palavras, a fila nunca fica cheia, fica por volta da metade.
n dividido por 2 assintoticamente também é linear.